Hoje nós estamos introduzindo as nossas reflexões no capítulo 3 de Gênesis. E o capítulo 3 de Gênesis é um divisor de águas. Eu considero que existam 3 assuntos que são os mais importantes na Bíblia. São os seguintes: Deus, pecado, salvação. E eles aparecem nessa ordem. Primeiro Deus, e é o mais importante, pecado, que vai permear toda a sociedade, e salvação, que é uma intervenção de Deus no curso da história para redimir e retirar dali aqueles que foram contaminados, foram arrastados pelo pecado. Todos nós, na verdade. Quero dizer mais uma coisa. Quem não conhece Gênesis 1, 2 e 3 não consegue entender por que o mundo está do jeito que está. É exatamente Gênesis 3 que explica as razões de sermos o que somos, do mundo ser exatamente o que é. A partir de agora, você vai ver que todo o esforço de Deus, ao longo aí, né? A Bíblia tem 1186 capítulos, né? Então, 1189 capítulos, e esses 1187 capítulos, desde o capítulo 3 até Apocalipse 22, é Deus correndo atrás do ser humano, Deus correndo atrás do ser humano. Então, porque a humanidade nunca mais poderá ser aquilo que Deus planejou ser. É por isso que Deus não trabalha com a recuperação das sociedades, com o conserto do mundo. Presta atenção, o mundo não tem conserto. Não estou dizendo que com isso você deve jogar a toalha e deixa o mal crescer, não. Mas tenha em mente que a gente só trabalha para minimizar os efeitos do pecado. Aqueles que buscam justiça, que buscam equidade, que buscam coerência, estão trabalhando para minimizar os efeitos do pecado. O mundo não tem jeito. Mas então hoje eu queria fazer algumas perguntas. É esse o assunto que nós vamos tratar. E a primeira delas que eu queria ver com você é o seguinte: o que é pecado? Então é isso que nós vamos hoje conversar. De modo geral, não vamos examinar algum versículo em específico do capítulo 3, mas o conceito em si de pecado. Vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso aí. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje estamos conversando fazendo uma introdução ao capítulo 3 do livro de Gênesis, que trata sobre o pecado. E a gente vai começar por essa pergunta e depois muitas outras virão. A primeira é: o que é pecado? O que é pecado? Eu queria ouvir que você colocasse aí na sua cabeça qual a sua concepção de pecado. Escreve aí, por favor, né? Mas eu queria dizer para você, eu ouvi um professor meu, professor Delci de Souza Lima, um grande mestre, um grande professor, um conhecedor fantástico da Bíblia. Ele disse para a turma certa vez o seguinte: pecado é a doença da alma.
eu não consegui até hoje encontrar uma ideia melhor do que essa. Pecado é uma doença da alma. E é isso mesmo. Pecado é uma doença da alma. A palavra pecado, olha essa imagem. Quem nunca brincou de tiro ao alvo, né? Olha aqui. Eu sempre gostei desse negócio de tiro ao alvo. Gosto muito mesmo, né? Mas pecado, a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. Errar o alvo. E quem fez o alvo? Deus fez o alvo. Por isso, se Deus não existe alvo nenhum, a gente não tem compromisso com alvo. Qualquer lugar que a gente atirar, tá bom. É como alguém disse, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tudo bem, mas não. Deus existe e porque Deus existe, existe o certo e aquilo que não é certo, que é errado, é errar o alvo. E vou dizer, você que já brincou de acerto ao alvo, de tiro ao alvo, você sabe que é muito mais fácil errar do que acertar. É verdade, é muito mais fácil errar do que acertar. Então, eu queria dizer, pecado é uma doença da alma e, consequentemente, quero dizer para você que pecado é uma realidade universal. Universal. Deixa eu citar alguns versículos para você. Olha aí, 1 Reis 8,46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Olha o que diz Eclesiastes 7,20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Olha o que diz Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E olha o que diz 1 João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, Deus, né? Chamamos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nesse sentido, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Uma outra questão importante a destacar e sublinhar aqui é aquilo que está em Romanos 6,23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pecado é errar o alvo, existe uma universalidade do pecado e existe a consequência do pecado, que é a morte, uma consequência extremamente dura, né? Então, agora surgem muitas outras questões para a gente aqui. A primeira delas, uma outra que eu quero destacar aqui, que você talvez esteja perguntando, é a seguinte: por que Deus não evitou o pecado? Por que Deus não evitou o pecado? Bom, de certa forma, nós já respondemos essa questão em vídeos passados. Deus, quando planejou fazer o homem e viu tudo que poderia acontecer e tudo que iria acontecer, nas contas de Deus, mesmo com todos os acertos e erros, problemas e tal, o saldo valeria a pena. Valeria a pena. E quando ele resolveu fazer o mundo, ele o fez porque valeria a pena. Então, Deus, quando fez, sabia dos riscos, sabia do que aconteceria, mas valeria a pena. O resultado final. Então, Deus não evitou o pecado por causa disso, ele já tinha feito as contas, né? Uma outra questão também é a seguinte, que é muito perguntada: por que Deus não acabou com o pecado quando ele surgiu? Deus não poderia acabar com o pecado quando ele surgiu?
não é a questão de poder. Vamos fazer o seguinte, o pecado surgiu entre os anjos, não é? O que quer que tenha acontecido, daqui a pouco a gente vai ver, o diabo pecou e diz a Bíblia que arrastou a terça parte dos anjos de Deus, lá em Apocalipse capítulo 12. Então, houve um desafio a Deus. Ele quis ser Deus e tomar o lugar de Deus. E na argumentação do diabo, agora Lúcifer transformado em diabo, Satanás, ele argumentou naturalmente para convencer os outros anjos de segui-lo. E os outros anjos foram atrás dele, achando que ele estava certo. Vamos dizer agora que Deus, antes dos outros anjos aderirem a Satanás, que Deus destruísse Satanás. Bum, mandasse um raio, destruísse Satanás e fizesse logo o juízo final ali. O que você acha que ia acontecer na cabeça dos outros anjos? Vou dizer para você. Bom, ia ficar para mim, se eu fosse um anjo, bom, Deus é poderoso, mais poderoso que todo mundo. Mas será que o cara lá não tinha razão? Será que ele não tinha razão? A única maneira de Deus permitir que todos os seres percebessem que o pecado que Deus mandou que fosse evitado era ruim, era correr o risco de anjos e homens pegarem um caminho ruim, criarem um caminho ruim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei se você está lembrado de Mateus capítulo 13, na parábola das sementes, do joio, as parábolas sobre o reino dos céus. Existe uma parábola ali muito interessante em que a parábola do trigo do joio, né? Que virou um ditado popular, né? Os homens vão lá, plantam boa semente, e a Bíblia diz que quando cresceu, apareceu o joio. E aí, os empregados disseram ao senhor da fazenda: não plantaste boa semente? De onde vem o joio? E o dono da fazenda disse: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. O senhor quer que a gente vá arrancar o joio? Ele disse: não. Deixe o joio crescer. Deixe que os dois cresçam, o joio e o trigo. Quando estiverem bem maduros, aí arranca o joio, arranca o trigo coloca no meu celeiro, o joio, você bota fogo e queima. Essa parábola é muito ilustrativa. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus não interrompeu o curso do mal neste mundo com tantos males. E eu concordo com você que o mal dói muito, nos traz sofrimento. Mas por que Deus não cortou? Primeiro, que ainda não está maduro. Desde que ambos cresçam. Quando estiverem maduros, quando estiver bem explicado, quando não tiver mais dúvida nenhuma que o mal é mal e o bem é bem. E mais, quando você corta tudo em algum momento, você tira a possibilidade daquilo que é bom, que é o trigo, de crescer e dar fruto. Por isso que Jesus só voltará quando não houver mais salváveis. O número de salvos estiver completo. Deus não quer tirar a oportunidade de ninguém ser salvo.
E quando esse número de salváveis, que só Deus sabe, estiver completo, o mundo estará maduro para o juízo final. E aí sim as coisas acontecerão. Portanto, é exatamente por isso que eu penso que Deus não interveio no curso da história. Portanto, nós estamos aqui com esse assunto que é um dos mais importantes da Bíblia, vai nortear a história da humanidade, de forma ruim, mas vai de forma assim, muito ácida contaminar a história do ser humano. Eu espero que essa introdução tenha sido importante aí no estudo do pecado, e agora sim, no próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 3, versículo 1, e vamos começar a examinar exatamente o texto bíblico de como tudo começou, o pecado na experiência humana. Olha, dê uma curtida aí, compartilhe esse vídeo, faz muito bem mesmo. Inscreva-se no canal, comente aí, faça comentários e perguntas. E até um próximo encontro, se Deus assim permitir.